Paulo, escrevendo uma carta, as quais ele escreveu e escrevia muito bem, sempre lembrando aos irmãos que quando ele escrevia as cartas, elas tinham um endereço. Paulo nunca escreveu cartas que não tivesse endereço. Era endereçada sempre. E na primeira carta aos Coríntios, ele faz uma declaração, creio eu, muito importante para a nossa vida. Não é uma pregação, é só uma meditação rápida. Capítulo 2, versos 1 até verso 5. Ele escrevia sempre com objetivo. Verso 1, 2, 3, 4 até 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. E ele, no verso 5, ele diz a razão: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que coisa fantástica, não é, irmãos? Sabedoria de um homem que passou por tantas lutas, tantas dificuldades, espancamentos e outras coisas mais, mas ele não se omitiu, ele não ficou alheio. Ele tinha muitos motivos para não falar nada, mas ele recebeu uma missão. Ele foi um homem que foi tratado por Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, você talvez já conheça, só para lembrar um pouquinho mais a você, no capítulo 9, fala como foi o encontro deste homem com Deus e qual foi o resultado deste homem. O resultado deste encontro foi o que nós acabamos de ler e outros. Um homem que sofreu transformação. Fala sobre a conversão. Paulo era um homem dedicado à sua religião. Quando surgiu os cristãos, ele era um homem perseguidor, não por maldade. Ele não era um homem maldoso, ele é um homem zeloso da sua igreja ou da sua religião, e por este zelo é que ele fez o que estava fazendo aqui antes desse encontro. E o Senhor olhou para este homem e viu: este homem é um homem que serve para mim, este homem ele serve para a minha obra. Então veja, ele fazia, prendia os crentes, machucava, batia,
E Deus olha esse homem e falou: eu quero este homem. Um homem aplicado, um homem que assume o seu trabalho. Leiamos então como foi a conversão dele no capítulo 9 de Atos. Diz a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que maravilha! Uma luz, que coisa fantástica, irmãos. Seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu. Não veio do inferno, não, do céu. Brilhou ao seu redor. Caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, o nome dele ainda não era Paulo, era Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui temos uma resposta linda. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então nós estamos, irmãos, diante de um homem que nos dá uma lição muito grande de transformação. E tudo isso aconteceu quando ele disse: quem és tu, Senhor? Eu preciso saber, porque eu nunca vi isto, nunca aconteceu nada disto. Ele deve ter dito assim: alguma coisa inaudita aconteceu e eu quero saber. E a resposta foi uma resposta tão difícil: eu sou Jesus. Queridos irmãos, eu e você, nós não sabemos a nossa importância. Você não é um Zezinho, um coitadinho. Você não é um neném mimado. Você não é uma pessoa qualquer. Você pertence a Ele. E não pense você que Ele não está cuidando de você. Ele nunca vai deixar de cuidar dos seus filhos. Deus não é um pai que abandona os seus filhos. Então nós somos importantes. Eu tenho um dono. Você tem um dono. Que eu queria falar com os irmãos hoje concernente a cruz. Ela tem um símbolo de poder. Tudo aconteceu lá na cruz. Foi na cruz que Deus exerceu o seu poder, e como testemunho do seu poder, Ele deu o seu próprio Filho na cruz do Calvário para destruir
um espírito chamado Satanás, que exercia e ainda exerce, não sobre os crentes, ele exerce poder sobre os descrentes, pessoas que estão vivendo lá no mundo e vivendo desordenadamente. Mas os de Deus, os fiéis do Senhor, ele tirou o poder de Satanás de atuar nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa vida foi redimida pelo sangue do Senhor na cruz do Calvário. Então eu tenho aqui vários assuntos, tem várias coisas que eu anotei aqui, as quais eu não vou falar. Qual deve ser as marcas ou as credenciais de uma pessoa cristã que é capaz do mundo olhar em nós e dizer: este tem as marcas de Cristo? Estes têm. E eu tenho aqui uma série de versículos. Uma das marcas de Cristo em um cristão, creio eu, é esvaziar-se de si mesmo, não deixar o nosso eu ter uma voz acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Ela é a autoridade máxima. Não é o rei da Inglaterra, nem a rainha, nem nenhum presidente. A autoridade máxima está aqui. E é ela que nos guarda. Outra marca do cristão é a transformação operada pela palavra, né, irmãos? Eu acho isso uma coisa fantástica. Quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor, ela pode ser o que for ou tenha sido, mas quando ela aceita Cristo, há uma transformação. Este mesmo homem perseguidor, ele se tornou um homem suave. As palavras dele nas suas cartas são lindas, né? Direção. Você ainda está aberto em 1 Coríntios? Leia mais uma vezinha essa leia. Este é conselho de um homem que Cristo entrou no coração dele. E ao entrar no coração dele, transformou, e ele continuou fazendo o seu trabalho. Só que agora, o trabalho dele não era mais trabalhando para o inimigo. Ele foi mudado de dono. O Senhor agora estava no controle da vida dele. Então, não quer dizer que Paulo, depois que aconteceu o fato, ele agora acabou, não. Ele agora é que continuou, agora trabalha. E a morte desse homem foi uma morte estúpida. Segundo a história, ele foi dizimado em Roma. Final da vida dele. E aí nós começamos a pensar, que absurdo, né? Depois de fazer tantas coisas, né? Leia comigo mais uma vez. Falando aqui de humildade, porque ele era uma autoridade dentro do grupo dele, dos grandes, um homem preparadíssimo, que ele podia chegar aqui e ostentar: eu sou Paulo, eu fiz a teologia não sei de quê, eu não sei de quê, o seminário do combate. Ele não falou nada disso.
Ele disse: isso para mim é nada. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E ele disse a razão. No verso 2 eu gostaria de te ouvir. O que ele disse? Que coisa fantástica, né? Verso 3. Verso 4 ele diz, juntos: e a minha palavra mais demonstração do Espírito de poder. E ele aqui termina, olha a humildade, porque ele podia assumir para ele: eu sou o Paulo, eu sou isso. Ele disse: não. Ele disse: se você apoiar em mim, vocês estão perdidos. E há muitos crentes que estão se machucando porque ficam olhando para os homens. Estou lá na igreja, mas fulano está lá na igreja, fez aquilo. Aí eu digo para você: e daí? Você não tem que ficar olhando para pessoas. Ele completa então dizendo: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Se descobre que ele está sempre exaltando a Deus, né, Robson? Sempre exaltando aquele que um dia encontrou com ele, fez ele deitar e disse: Paulo, vamos conversar. Agora um segredo que eu vou te falar. Você sabe quem sou eu? Eu não sou aquele chefe seu lá da religião. Eu sou Deus. E eu tenho o poder de fazer aquilo que eu quiser. E eu quero fazer de você um apóstolo, um mensageiro, que vai livrar muitas almas do inferno. Você vai tirar pessoas das garras do inimigo, porque vai apresentar para eles a Jesus Cristo, o meu filho, para a salvação. E assim aconteceu. Isso é fantástico, não é, Márcio? Fantástico. Meu tempo passou.